Amados, sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana de Ubatuba. Eu sou Alessandro e tenho a honra de fazer parte do conselho dessa mais que centenária igreja, quase sesquicentenária, organizada em nosso município no dia 28 de novembro de 1880, ou seja, isso torna a Igreja Presbiteriana de Ubatuba a mais antiga denominação protestante evangélica do litoral paulista. E aqui compreendemos o litoral norte, litoral centro e litoral sul, com seus 16 municípios. Sim, a Igreja Presbiteriana de Ubatuba é a igreja evangélica mais antiga do litoral paulista. Como eu disse, organizada em 1880, mas o seu início foi um pouquinho antes, no ano de 1866. Havia no município um comerciante chamado Sr. Lima, que era bastante conhecido à sua época. Sr. Lima, ele, certa ocasião, recebeu mercadorias provenientes do Rio de Janeiro, e juntamente com essas mercadorias vieram alguns folhetos evangelísticos. Isso quem conta é a dona Fausta Lima. Foi uma das primeiras batizadas da nossa igreja no final do século XIX, início do século XX. E dona Fausta contava essa história que seu pai, Sr. Lima, recebeu mercadoria e juntamente vieram alguns folhetos evangelísticos. E ele leu, ficou interessado, queria saber de onde vinham tão sábias palavras. E ele tinha um colega de trabalho que já havia tido contato com o evangelho na corte, no Rio de Janeiro, e então lhe informou que aquelas palavras eram pautadas na Bíblia Sagrada. E curioso de conhecer mais, ele encomendou então uma Bíblia. Recebeu. 6 anos após, já bastante aprofundado, ou se aprofundando na palavra de Deus, ele encomendou alguns livros cristãos. E esses livros vieram embalados, embrulhados em exemplares do jornal Imprensa Evangélica, que foi o primeiro jornal protestante também da nossa nação. Sim, Imprensa Evangélica da Igreja Presbiteriana de Ubatuba foi o primeiro jornal protestante editado em nosso país. E aí ele começou a ler aqueles artigos registrados no Imprensa Evangélica, tá? E bastante interessado, e ele se tornou assinante desse jornal. Ele não só se tornou assinante, mas ele conseguiu no município muitos outros assinantes, tá? Do jornal Imprensa Evangélica. E ali o presbiterianismo ia sendo implantado no litoral, implantado no município de Ubatuba por meio da literatura evangélica. Só um breve parêntese. O Imprensa Evangélico foi editado quinzenalmente de 1864 a 1892 no Rio de Janeiro. E os editores eram missionários pertencentes à Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Tá? Mas aí então, no ano de 1877, o Sr. Lima ficou sabendo que um certo pregador leigo, de nome Cândido Joaquim de Mesquita, estava pregando aqui no nosso município vizinho, Paraty. E através de um telegrama convidou o Sr. Mesquita para vir a Ubatuba anunciar o evangelho. O Sr. Mesquita prontamente aceitou, e no dia 18 de agosto do mesmo ano, 1877, o Sr. Mesquita chegou em Ubatuba e naquela mesma data, às 19 horas, fez sua primeira pregação. O local da pregação foi a residência do capitão Assunção, que está localizado na esquina da rua direita com a rua da Praia. Talvez falando nesses termos você não compreenda, não saiba onde fica atualmente. Rua direita com a rua da Praia. Mas se trata da Avenida Iperoig e a rua Condessa de Vimieiro, ou seja, a esquina da Condessa de Vimieiro com a Avenida Iperoig, Rua da Praia. Ou seja, com essas coordenadas já dá para você localizar que o local, dá para você perceber que o local onde atualmente fica a Sucolândia, sim, Condessa de Vimieiro com a Avenida Iperoig, atualmente onde se encontra instalado o estabelecimento denominado Sucolândia. Durante 10 dias consecutivos o evangelho foi pregado na casa do capitão Assunção, atual Sucolândia, para uma audiência de cerca de 200 pessoas. E nos 2 anos seguintes, o senhor Mesquita voltou ao Ubatuba, continuou visitando o Ubatuba para anunciar a palavra. Em 1878, ele pregou por 5 noites no Teatro Municipal.
E em 1879, desta feita, a pedido do reverendo James Theodore Houston, que era pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a qual a Igreja de Ubatuba estava atrelada. Então o senhor Mesquita pregava, e nessa ocasião o local da pregação foi a residência do senhor Lima, que estava localizada na Rua São Salvador, número 7. Atualmente, Rua São Salvador é a Rua Jordão Homem da Costa. A residência do senhor Lima estava localizada aí a poucos metros de onde se localiza hoje a Escola Dr. Esteves da Silva. Tá? Dr. Esteves da Silva. Hoje a residência infelizmente não existe mais. Né? Percebemos aí que há um certo descuido com a história por parte dos governantes, por parte de todos, na verdade, né? Em todo o país, não só no município de Ubatuba, uma vez que tão significativo local para a história do nosso município deveria ser preservado, deveria ter sido tombada, mas hoje se encontra ali uma quadra de beach tênis, tá? O Jordão Homem da Costa, quase no final, próximo à escola Dr. Esteves da Silva. E ali em 27 de fevereiro de 1880, o reverendo Houston chegou ao município, onde permaneceu pregando o evangelho durante 5 dias. E pregou e realizou algumas outras tarefas pastorais. No dia 11 de junho de 1880, foi a vez do reverendo Antônio Bandeira Trajano chegar ao Ubatuba. E ali o reverendo Trajano pregou em algumas ocasiões e em 13 de junho do mesmo ano celebrou a ceia pela segunda vez no município. Também batizou algumas pessoas, algumas fizeram profissão de fé. Ele partiu de Ubatuba em 19 de junho. O reverendo Antônio Bandeira Trajano partiu 19 de junho e retornou em 24 de novembro de 1880, onde pregou ali de 24 a 28 de novembro de 1880, até que em 28 de novembro de 1880 a Igreja Presbiteriana de Ubatuba foi organizada formalmente. Nesse período aí, sempre que não havia um pregador designado, a direção do culto ficava a cargo do senhor Lima. Essas histórias estão registradas também nas nossas atas, no nosso primeiro livro de atas, registro bem antigo, como vocês percebem. E aqui encerra-se a história dos primórdios da Igreja Presbiteriana de Ubatuba. E retornamos em breve para falar um pouquinho mais sobre a história da nossa igreja. Atualmente nós gozamos de liberdade de culto, expressão religiosa, podemos nos reunir livremente para anunciar a palavra, para ouvir a palavra, para adorar o nosso Deus. Mas nem sempre foi assim. Nos primórdios da Igreja Presbiteriana de Ubatuba houve muita perseguição, por exemplo, oposição, na verdade. No município, a Câmara Municipal reservou no cemitério um espaço destinado aos protestantes. Como você sabe, havia religião dominante no país e o cemitério era exclusividade da religião dominante. Então a Câmara Municipal reservou na localidade um espaço para os protestantes no cemitério. Porém, a obra teve 3 tentativas de destruição. Primeiro, queimaram o gradil, na segunda ocasião arrancaram o portão e na terceira derrubaram o muro. Em 26 de outubro de 1886, o suplente de delegado do nosso município arremessou um foguete sem cauda com 3 bombas no interior do local, onde estava sendo realizado o culto. Esse episódio teve como resultado algumas senhoras com queimaduras diversas. Não contente com isso, o opositor do evangelho, juntamente com alguns de seus companheiros, afirmou que posteriormente lançaria bombas de dinamite no local, com o objetivo de exterminar os protestantes do município. Tá? Contra esse fato, a IPB de Ubatuba representou ao presidente da província, ou seja, o governador da época. A Igreja Presbiteriana de Ubatuba encaminhou expediente ao presidente da província,
informando a respeito da perseguição e solicitando providências. Isso está registrado, tá? Está registrado na própria Câmara, na própria sede do Legislativo Estadual. Isso foi bastante divulgado também na imprensa da época. Ante tamanha perseguição, merece menção o senhor José Ferreira Gomes, que cedia o seu teatro para a pregação do Evangelho, bem como o já citado Capitão Assunção, que em sua residência, atual Socolândia, repito, ele sempre deixava as portas abertas ali para os nossos irmãos presbiterianos do princípio também se reunirem. Por volta de 1930, data incerta, a IPB adquiriu uma residência na esquina da Rua Direita com o Largo do Programa, que atualmente é a esquina da Rua Condessa de Vimiero com a Praça Nóbrega, que é onde a igreja está estabelecida hoje. Ao longo dos anos, claro, foram feitas várias melhorias, já houve um templo anterior, o qual foi derrubado, e para dar lugar ao templo atual. Na esquina havia alguns pontos de comércio que a igreja alugava. Atualmente ali se encontra o salão social e a cozinha da igreja, mas anteriormente esses pontos eram alugados para comerciantes locais. Tá? Houve alguns altos e baixos em nossa história. Como eu disse no princípio, no começo, a IPB de Ubatuba, a história da IPB está intrinsecamente ligada com a própria história do município. E como o município também teve seus altos e baixos, não podia ser diferente com a nossa igreja, no que diz respeito à membresia. Até certo momento da história, o município era o principal porto de exportação de café no estado de São Paulo. Porém, após a construção da ferrovia que ligava localidades produtoras de café ao Porto de Santos, Ubatuba teve ali o seu período de vacas magras, uma vez que deixou de ser o principal porto do estado, dando lugar para o município de Santos. Como muitas famílias nesse período se mudaram para o Vale do Paraíba e outras regiões ali em busca de melhorias na qualidade de vida, naturalmente a quantidade de membros da igreja diminuiu drasticamente, chegando a ser apenas cerca de 10 na década de 1940. Porém, nova guinada no desenvolvimento do município e da igreja ocorreu com a construção da rodovia Oswaldo Cruz, que liga Ubatuba a Taubaté, e da rodovia SP-55, trecho de Caraguatatuba a Ubatuba, o que veio a facilitar o deslocamento de São José dos Campos a Ubatuba e de Taubaté a Ubatuba. Como o progresso fervilhava nessa ocasião, e com o aumento da população, automaticamente ou consequentemente a população da igreja, a membresia da igreja também teve o seu aumento significativo. Sempre é alvo de comentário isso em nossas prédicas, em nossas aulas na escola bíblica dominical, as dificuldades que nossos irmãos enfrentavam. Hoje temos família, ainda hoje temos famílias, temos um remanescente das famílias que moravam ali no Corcovado, em nossa igreja, e eles se deslocavam, como os próprios afirmam, no lombo de cavalo, do Corcovado para o centro de Ubatuba, para estar ali congregando com os irmãos. Ou seja, imaginamos as dificuldades numa época em que não havia rodovias, não havia meios de transporte, não havia sequer linha de ônibus de Caraguá para Ubatuba. Então, de certa forma, foi bastante difícil, mas mesmo assim nossos irmãos não esmoreceram, se deslocando a cavalo, se deslocando a pé por vários quilômetros, por 20, 30 quilômetros, para estar na Igreja Presbiteriana de Ubatuba, se reunindo com os irmãos, louvando, adorando a Deus com os irmãos. E podemos afirmar, sem medo de errar, que esses irmãos que seguraram a peteca, né? Não deixaram a peteca da IPB cair, ou seja, estiveram ali sempre firmes, sempre firmes na igreja presbiteriana, de maneira ao trabalho prosseguir, de maneira ao trabalho vir a frutificar e hoje se tornar essa denominação tão importante na história do nosso município. Já voltamos com mais um pouquinho da história, com a terceira. Como nós dissemos anteriormente, a Igreja Presbiteriana de Ubatuba, sendo a primeira igreja de confissão evangélica organizada no litoral paulista,
inevitavelmente ela teve um papel preponderante no delineamento do evangelismo no litoral paulista. Por exemplo, duas das principais igrejas de Ubatuba hoje, ou duas das maiores, se não as maiores igrejas protestantes de Ubatuba hoje, são filhas da igreja presbiteriana. Tá? Vocês sabem quais são. Saíram, de certa forma, ali da igreja presbiteriana de Ubatuba. Tá? E também em Caraguá tem uma igreja, uma denominação evangélica que é filha da igreja presbiteriana de Ubatuba. E além dessas outras denominações que foram provenientes, que são provenientes da IPB, temos também a igreja presbiteriana da Lagoinha, aqui em Ubatuba mesmo, bairro Lagoinha, que saiu da IPB do Centro. Foi organizada ali por volta, organizada não, teve início por volta de 1871, os primeiros encontros, as primeiras primeiras reuniões, e em 1993 a Igreja da Lagoinha, os membros da Igreja da Lagoinha, Congregação da Lagoinha, solicitaram que tal congregação fosse organizada como igreja. Isso aconteceu em 28 de fevereiro de 1998. Tá? Nossa igreja presbiteriana da Lagoinha, que está localizada na Rua dos Palmares, 770, na beira da rodovia. É filha da IPB de Ubatuba. Também a igreja de Caraguatatuba, igreja presbiteriana de Caraguatatuba, também é filha da IPB de Ubatuba. As primeiras reuniões foram organizadas, foram os primeiros missionários, os primeiros irmãos para pregar, para iniciar a igreja presbiteriana de Caraguá, saíram de Ubatuba. Tá? E ali em 1982, o presbítero Davi Batagnin foi designado pelo conselho para dar assistência às congregações, não só de Caraguatatuba, mas também de São Sebastião. Para isso, ele passou a residir no município de Caraguatatuba. E por fim, a igreja foi organizada no dia 17 de março de 1985. Na ata 306 do nosso livro de Atas, consta que foram desarrolados da igreja de Ubatuba os membros comungantes e não comungantes de Caraguatatuba, haja vista a organização oficial da igreja presbiteriana de Caraguatatuba. Recentemente, o templo de Caraguá passou por uma reforma e fica na Avenida Miguel Varlês, 629, Jardim Primavera. Você vislumbra ali logo após a descida da ponte da Santa Casa, à sua direita, vindo para Ubatuba, a igreja presbiteriana, aquele belo templo, aquele templo abençoado, o qual também faz parte da minha história, né? Faz parte da minha história. Tá? E hoje, estamos aí, gravo esse vídeo em 2024, estamos completando 144 anos de existência no município. Recentemente assumiu nosso novo pastor, o qual está conosco desde 1º de janeiro, eleito para um triênio, 2024, 2025, 2026. Está conosco o reverendo Ailton Fernandes, que veio do Espírito Santo, do Espírito Santo, e iniciou o mandato em 1º de janeiro de 2024. Dessa maneira, nós prosseguimos anunciando o Evangelho no município de Ubatuba, adorando a Deus, louvando o único Deus verdadeiro, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, que deu a si mesmo, entregou-se a si mesmo, derramou seu sangue puro como um cordeiro imaculado, para nos perdoar, para nos redimir, para nos remir, para nos reconciliar com Deus. Prosseguimos aí anunciando nosso maravilhoso Jesus Cristo, o adorando e dizendo que Ele é o único digno de receber o nosso louvor, receber a nossa adoração, receber toda a nossa reverência. A Deus toda a glória, ao Senhor Jesus toda a glória, ao nosso Senhor, ao Deus Trino toda a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Prosseguimos anunciando, como eu disse, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos 4:12. Que Deus te abençoe. Aqui explanamos um pouquinho da história da nossa igreja. Espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Deus te dê saúde e paz e que você também possa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, se é que você ainda não fez isso. Amém? Fique com Deus. Um abraço.